Oi galera, bem-vindo aí à nossa quinta aula do nosso projeto de extensão da matéria de promoção da saúde. Antes de mais nada, já vai deixando aí no like no vídeo, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho aí e compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Fiquem atentos aí que semana que vem vai ser a última semana onde a gente vai postar as aulas aí do nosso projeto. Bom, na nossa aula de hoje, a gente vai responder as perguntas aí que vocês mandaram lá na caixa de texto lá do Instagram que a gente postou quarta-feira. Então, eu e a Adriele aí, a gente vai responder essas perguntas de vocês. A primeira pergunta foi a seguinte: tive uma crise de ansiedade, posso acabar tendo outra? Então, para essa pergunta aí, a Adriele ela vai responder para vocês. Então, fique com o vídeo dela aí. Nesse terceiro vídeo, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre algumas perguntas que fizeram no decorrer da semana sobre a questão da ansiedade, sobre a questão da saúde mental, tá? E eu separei aqui 4 perguntas, tá? Para eu estar tirando essas dúvidas. Então, a primeira pergunta que o Juan me encaminhou foi: tive uma crise de ansiedade, pode acabar tendo outra? Vou dividir essa pergunta em 2 perguntas. Como identificar uma crise de ansiedade e se a gente pode acabar tendo outra, ok? Então, a primeira parte é como identificar. No segundo vídeo, eu falei sobre ansiedade e nesse vídeo, o que eu argumentei? Que a ansiedade é uma emoção, tá? Caracterizada de um pensamento diante de uma situação. Como que a gente diferencia se é uma crise? A intensidade que ela vem, ok? Se ela te trava, né? Se você tem alguns sintomas fisiológicos, porque como nós somos seres humanos subjetivos, eu não posso te afirmar aqui, olha, quando você tiver uma crise de ansiedade, você vai ter tal sensações. E sim que você vai ter um conjunto, né, dessas sensações e ali vai identificar uma crise. É a intensidade que ela vai gerar. E se a gente pode ter outra crise, né, subjacente, né, pode sim. Você pode ter 1, 2, 3, 4 crises de ansiedade. Olha bem, se você já tiver uma crise de ansiedade, o interessante é você procurar um psicólogo, um psiquiatra, para te orientar, te ajudar, um profissional, ok? Bom, então essa primeira pergunta aí foi respondida, né? Espero que tenha entendido. E agora a Adriele vai responder a segunda. Então a segunda pergunta é a seguinte: uma boa estrutura familiar pode evitar um transtorno mental? Então a Adriele vai responder. Pergunta que fizeram sobre a questão familiar, né? Se a família, né, uma família bem estruturada, pode evitar algum transtorno, ok? Olha, é o que eu falei no primeiro vídeo, é causa e causalidade. Não significa que você tem uma família bem estruturada que vai evitar algum transtorno, né, mental aí. Não é uma causa, é várias causalidades, né, várias coisas que levam a um transtorno mental em si. Agora, né, a terceira pergunta que a Adriele vai responder é a seguinte: como, como posso lidar com a procrastinação? Pergunta que mandaram foi a questão da procrastinação. Como vencer a procrastinação, né? De fato, vencer a procrastinação é montar uma rotina e se compromissar com nós mesmos. Porque nós sempre deixamos para lá no caso da procrastinação. O que eu sugiro, né? Montar uma tabela, se comprometer de fazer aquilo e pensar já quais empecilhos que possam, né, me impedir. O celular. Então você já escreve lá, celular.
tem que limpar a casa, não sei. Todas as coisas que possam te impedir. Anotar do lado, né? Então, é dificuldades, isso. Quando surgir algum pensamento para deixar aquilo, né, para trás, para você cumprir aquilo de fato, você olhar os elementos que te fazem fugir e você pensar: nossa, isso daqui tá aqui, então eu não preciso parar. Qual que é a minha meta? Terminar isso daqui e continuar, ok? A procrastinação é um hábito, gente. Então, quanto mais nós nos compromissarmos com aquilo de fato e fazermos aquilo, a procrastinação vai cessar. Agora eu vou falar qual foi a quarta pergunta. A quarta pergunta foi a seguinte: como é o processo de superação de traumas? Ele tem tempo limite? Bom, eu dei uma pesquisada sobre, né? E o que eu posso falar, sem ser um profissional da área, é que, assim, depende muito do evento, né? Depende muito desse trauma, do significado dele, e depende também muito da pessoa. E o que a gente pode fazer assim, se cuidar e se fortalecer, né? Para poder enfrentar esses traumas com mais facilidade. O trauma, ele também não é. Ele necessariamente deixa sequelas. Como eu disse, depende de alguns fatores. É importante sim que a gente tenha suporte em nossa vida, né, para que a gente possa se fortalecer e, e com o tempo superar esses traumas. Mas assim, não existe um tempo estimado para superar um trauma. É um processo e aí depende de cada caso. Às vezes é um processo mais longo, outras vezes é um processo mais curto. Bom, a quinta pergunta, eu acho, não sei, é a seguinte: como eu posso saber que eu preciso de terapia? E o que eu pesquisei sobre, para poder te falar isso, é que, assim, se você já está considerando se deve fazer ou não terapia, então isso já meio que é um indicativo, né? Porque provavelmente então você deve ter algum problema aí que você está pensando em resolver com um psicólogo. Então, mas assim, depende muito de cada pessoa. É, algumas pessoas elas preferem resolver esses problemas ali internamente, individualmente, né? Agora outras pessoas preferem ir lá no psicólogo para poder conversar sobre e tal. Mas depende muito de cada pessoa. A psicóloga tem muita preconceito, né? Que as pessoas falam que terapia é só para quem é maluco, né, doido, mas terapia é para qualquer pessoa que queira conversar, tipo, que tem algum problema e queira resolver, porque esse é o papel do psicólogo, trabalhar nessas questões da saúde mental. Mas acho que contudo é isso. Acho que não tem um tempo certo. Se você acha que precisa, só ir lá e começar a fazer terapia. Bom, a próxima pergunta é a seguinte: quais são os primeiros indícios da depressão? Bom, esse é um assunto bem complicado, então para mim não passar uma informação errada para vocês, né, ainda mais que eu não sou da área, eu tive que pesquisar aqui algumas coisas para poder falar para vocês. E o que eu posso falar é que os sintomas da depressão nem sempre são só de tristeza e desânimo. Eles podem incluir, por exemplo,
perda de peso, sentimentos de culpa, irritabilidade, falta de esperança, entre diversos outros. E assim, estar deprimido é mais do que uma pessoa estar triste e chorar o tempo todo. Porque às vezes quem sofre de depressão mostra sintomas que, de acordo com o senso comum, né, não estão associados à condição como perda de peso ou insônia, por exemplo. E assim, a depressão ela é uma doença séria, mas completamente tratável. No entanto, o tratamento dele pode ser tanto longo e, em alguns casos, precisa de uso de medicamentos. E assim, eu pesquisei aqui uma lista de alguns sintomas de depressão para passar aqui para vocês. Então, assim, se vocês aí em casa, vocês conhecerem alguma pessoa que tem esses sintomas, então, para ficar de olho e ir acompanhando, porque isso é uma doença bem séria. Então, eu vou passar aqui, eu listar esses sintomas. Bom, tristeza, humor deprimido, que se caracteriza por desânimo persistente, baixa autoestima, sentimentos de inutilidade, perda de interesse em atividades que antes a pessoa apreciava, mudança de apetite, ganho ou perda de peso, insônia ou dormir em excesso, perda de energia ou fadiga acentuada, movimentos físicos sem sentidos, como por exemplo apertar mãos de forma constante e nervosa, sentir-se sem esperança, sentir-se culpado, ter dificuldades para raciocinar, se concentrar ou tomar decisões, ter pensamentos de morte ou suicídio, irritabilidade, ansiedade e angústia, necessidade de um grande esforço para fazer as coisas que antes eram fáceis, diminuição ou incapacidade de sentir alegria, sentimentos de medo, de insegurança, de desespero, de desamparo e vazio, interpretação distorcida e negativa da realidade, diminuição do desejo e do desempenho sexual, dores e outros sintomas físicos, sem uma causa aparente, como por exemplo dor de barriga, azia, má digestão, diarreia, prisão de ventre, gases, tensões na nuca e nos ombros, dor de cabeça no corpo, sensação de corpo pesado ou de pressão no peito. Então é isso. Esses são aí os sintomas que você deve ficar de olho para ver, né, se acompanhar uma pessoa para saber se ela tem dando indicativos de depressão. Bom, agora vamos para outra pergunta, que é a seguinte: como eu posso parar de me sentir inferior aos outros? Bom, o que eu posso falar é que, assim, por mais que estranho que pareça, por mais estranho que pareça, é natural, assim, às vezes a gente se sente assim em determinados momentos. Uma vez que a gente não sabe fazer tudo e nem sempre acertamos as coisas que a gente faz. E assim, o que eu pesquisei, que eu posso falar para você, para essa pergunta, algumas dicas, né? Como, por exemplo, parar de se comparar, pois a comparação ela nunca é positiva e não vai fazer você se sentir melhor. Você precisa ter em mente que as pessoas elas são diferentes e possuem necessidades, habilidades, desejos e vitórias de vidas diferentes. E cada pessoa é única e tem suas particularidades. Você pode até não ser bom em algumas coisas, mas certamente você também possui características positivas que outras pessoas não têm.
Outra dica importante também é para você mudar o foco. Assim, ninguém é perfeito. E se você enxergar somente as suas imperfeições, nunca se sentirá capaz e confiante. Tire o foco do que está errado e tenha consciência do seu potencial, das tarefas que realiza, bem e dos seus dons. Toda vez que você criticar algo, lembre-se de encontrar pelo menos uma qualidade positiva. Outra dica também é para valorizar suas conquistas. Escreva sobre seus sucessos ao longo da vida, as realizações das quais se orgulha e memórias queridas. E quando se sentir incapaz de fazer alguma coisa, veja sua lista e lembre-se como você é uma pessoa capaz e fantástica. Outra dica para que você tenha autoconhecimento. Quanto mais você precisa, quanto mais você se conhece, mais motivos você tem para confiar em si mesmo e se sentir capaz. Conhecer sua história de vida, sua personalidade, suas forças e fraquezas e sua forma de se relacionar com as pessoas vai permitir que você tenha uma visão clara do seu funcionamento e de como você reage em cada situação de vida. E uma última dica seria para você desenvolver a sua inteligência emocional. O complexo de inferioridade está enraizado no desejo de ser como outra pessoa, por falta de amor próprio, por exemplo. Se você quer começar a se amar, precisa olhar para você e para a sua história de vida. Nós sabemos que assim, o melhor modo de poder você tentar conquistar isso pode ser por via da terapia. Se caso você não consiga realizar essas tarefas por si só, conseguir realizar essas tarefas por si só, uma possível terapia pode ajudar isso. Bom, a próxima pergunta é a seguinte: qual a diferença de um psicólogo e de um psiquiatra? Bom, como eu não sou da área de nenhuma dessas duas frentes, eu tive que pesquisar aqui algumas coisas para você. Então, o que eu posso falar aqui? O papel do psicólogo seria isso, que ele tem habilidades para tratar, através das técnicas da psicoterapia, as muitas variedades de transtornos comportamentais, mentais e emocionais que o paciente pode apresentar. De modo geral, a psicoterapia é aplicada através do diálogo entre o psicólogo e o paciente. Mas outras técnicas elas também podem ser somadas e induzidas ao longo do tratamento, como desenhos, leituras e exercícios corporais. E o tratamento com o psicólogo ele é realizado através de encontros periódicos, que costumam ser semanais ou quinzenais, e normalmente possui uma duração fixa para cada sessão. E a terapia ela pode levar o tempo que o paciente achar necessário para se sentir confortável e seguro de que ele alcançou os seus resultados desejáveis. E o objetivo principal do tratamento com o psicólogo, através de conversas francas e transparentes, não é a diminuição dos sintomas, mas o entendimento do que está causando essa doença ou esse problema. E as consultas com o psicólogo buscam melhorar a qualidade de vida do paciente, proporcionando autoconhecimento, melhoria dos relacionamentos interpessoais e no trabalho, dando ao paciente a capacidade para lidar com as adversidades de forma mais equilibrada. Já o papel do psiquiatra seria o seguinte: o psiquiatra ele tem a capacidade de identificar e diagnosticar e indicar tratamentos com o uso de medicamentos para transtornos mentais. No caso de doenças muito graves, como por exemplo a esquizofrenia, o autismo e a depressão, a participação de um psiquiatra é fundamental. E o tratamento ele também se dá através de encontros entre o profissional e o paciente, mas esses ocorrem na maioria dos casos mensalmente e com um acompanhamento do caso clínico. E essa indicação de medicamentos
ocorre para tratar sintomas que impedem o paciente de ter uma vida satisfatória, tendo como objetivo a redução desses sintomas e também a melhoria da qualidade de vida do paciente. E a duração da psicoterapia e do tratamento psiquiátrico por meio de medicamentos depende também de muitos fatores. Entre eles estão a reação do paciente aos medicamentos, a efetiva participação do paciente nas sessões e a gravidade de cada caso. Bom, a última pergunta para fechar nossa aula seria o que fazer para começar a sentir mais empatia pelos outros. Bom, e o que eu pesquisei para poder falar para você é que a empatia ela é uma aptidão social crucial para o nosso sucesso, mas nem sempre ela é fácil de compreender. E para criar um sintoma, né, uma sintonia com os outros, a gente deve interpretar os sentimentos das outras pessoas, pois na maioria das vezes essa comunicação ela é não verbal, ou seja, as pessoas elas emitem sinais sutis do que desejam. Por isso é fundamental a gente observar os gestos, a postura, a entonação da voz e até o silêncio, entre várias outras coisas. É uma dica, assim, então vou falar aqui algumas dicas que eu pesquisei. Por exemplo, ter mais autoconhecimento, como eu falei já nas outras perguntas também. Estabelecer uma conversa empática. Você demonstrar que você está entendendo o que a outra pessoa está falando. Isso também está ligado com você também escutar com atenção o que ela fala. Você precisa demonstrar o interesse, né? Expressar através da sua postura que você está interessado no que a outra pessoa está falando. Você também precisa diminuir o seu julgamento. Você deve evitar mostrar que evite olhar para outra pessoa, segundo os seus valores, opiniões e emoções. Veja como realmente a pessoa é. Pois as pessoas que mais julgam são as que menos se conhecem. Então, assim, essa também está ligada na questão do autoconhecimento. Então é isso a pergunta. Bom, gente, então a nossa aula de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Então, semana que vem vai ser a nossa última aula aí do nosso projeto, tá? Espero que vocês gostem dessa e assistam a outra também, tá? Curte e não esqueça de curtir nosso vídeo. É isso, valeu.